E aí, gente, tudo bem? Vamos seguir aqui, então, com a nossa revisão, né? Hoje a gente vai abordar filosofia e sociologia, não vai ter a alternância, né? Vamos abordar os dois conteúdos em uma aula só, beleza? Já que se trata de uma aula de revisão. Lembrando, nós estudamos isso de maneira detalhada, né? E ano passado. Então, é só para a gente relembrar. Vamos começar com a sociologia, né? Vocês lembram aí da socialização, né? A gente falou bastante sobre esse processo aí, que a gente denominou de socialização. Falamos de instituições sociais, né? Falamos da importância dessas instituições. E então vamos relembrar alguns conceitos, né? O que são instituições sociais, né? A gente pode falar que é uma espécie de um mecanismo que tem como finalidade a ordem social, né? Ela vai nos dizer como se comportar, né? Dentro de maneira individual ou de maneira em um conjunto, né? E essas instituições sociais, elas nos formam como pessoas, como indivíduos, tá? E a socialização, ela passa por essas instituições sociais. A gente vai falar aí da escola, a gente vai falar da igreja, a gente vai falar dos ciclos de amizades, a gente vai falar do futebol, a gente vai falar da galera do videogame, a gente vai falar dos amigos da rua, né? Tudo isso nos faz crescer e nos entendermos como indivíduos, né? Para começar, a gente vai abordar a socialização primária e a socialização secundária. Vocês lembram da socialização primária? Socialização primária é aquela que está próximo da gente, é aquela que ocorre basicamente no nosso ciclo familiar, né? É aquela socialização que você nasce no ambiente e seus primeiros anos são envolto a essas pessoas que te cercam. Seu pai, sua mãe, né? Seus avós, seus irmãos. Esse é o primeiro tipo de socialização. É ali que você começa a observar e aprender como se comportar socialmente, né? De coisas que podem ou não podem ser feitas em sociedade. Ali é a primeira formatação que você recebe, né? Ali é a base para a sua nova etapa, que seria na socialização secundária. A socialização secundária ocorre já nas chamadas instituições sociais. A escola, a igreja são, por exemplo, lugares de socializações secundárias, onde você vai passar boa parte da sua vida e você vai conhecer pessoas que tiveram a socialização primária diferente da sua. É um momento ali que você se depara com novas formas de se pensar, com novas formas de se comportar, né? Aí, por exemplo, a escola é uma grande instituição para a formação dessa socialização secundária, tá? Então, a gente tem a socialização primária, que é dentro do núcleo familiar, e temos a socialização secundária, que ocorre em alguns ambientes e algumas instituições sociais, como, por exemplo, a escola. Tá? Vamos lá. Ó. Entender a influência da mídia e da religião no processo de socialização. Né? A religião, vamos partir por aqui, ela segue uma série de preceitos morais. Né? A gente estudou em filosofia ética e moral, a gente viu a diferença. Né? A ética é o ramo da filosofia que estuda a moral. E a moral ela é basicamente um conjunto de regras e normas que determinado grupo social segue. Por exemplo, as normas, a moralidade cristã, a moralidade religiosa. Né? Dentro daqueles que seguem o cristianismo, tem uma série de mandamentos que proíbem as pessoas de fazer, né, determinada coisa.
né? Por exemplo, lá os 10 mandamentos. Eu não sei todos, né? Mas a gente pode falar aqui, ó, não cobiçarás a mulher do próximo, não falarás o nome de Deus em vão, né? Não matarás, não roubarás. São moralidades que existem dentro dessa religião, né? Então, olha aí como a religião ela vai ajudar a formatação do indivíduo. A mídia, a televisão, ela faz a mesma coisa, né? Aqui eu falei televisão, mas obviamente a gente está num outro momento em que a gente tem aí a internet sendo uma grande formadora aí a internet sendo uma grande formadora de padrões de consumo e de comportamento, né? Antes digamos assim, do grande crescimento que a internet teve, era basicamente o quê? Vamos fazer uma linha histórica aqui, né? A gente pode falar que era lá as revistas, os jornais, depois veio o rádio, depois veio a televisão, e agora tem a televisão e a internet, e assim segue, né? E aí a mídia, ela dita o quê? A moda, ela dita os costumes, o comportamento, o que é aceitável, o que não é. Né? Aí a gente entra num outro aspecto aí que a gente vai abordar lá na frente, né? Que é chamado de indústria cultural, que dita o consumo. Né? Então, a televisão, a mídia, os meios de comunicação, assim como a religião, ela tem um papel fundamental na formação, né? Na formação do processo de socialização do indivíduo. Tranquilo? O último tópico aqui, ó, a escola como ambiente social, compreender a educação da sociedade. Como a escola pertencente lá à socialização secundária, ela é um ambiente social em que você tem contato com diversas realidades distintas. A gente tem contato com um amiguinho que segue uma religião diferente, a gente tem contato com um amiguinho que não tem religião, a gente tem contato com um amiguinho que já viajou para outros países, a gente tem contato com aquele amiguinho que nunca saiu do bairro que viveu. A gente tem ali contato com realidades diferentes. Né? Então, a escola é um grande ambiente de aprendizagem e de ambientação social, que você aprende a lidar com o outro, você aprende a entender, a compreender, a discutir, a absorver o que o outro tem. Tranquilo? Então, agora vamos entrar em filosofia, vamos falar de epistemologia, teoria do conhecimento, né? Ou seja, de como a gente aprende a conhecer. Né? A epistemologia ou a teoria do conhecimento, ela vai tentar entender como a mente humana desencadeia, né, a forma de se pensar, de se conhecer, de se aprender. Né? A gente aqui pode destacar, por exemplo, a teoria da iluminação divina. Lembram disso aí? A teoria da iluminação divina? A teoria da iluminação divina, ela é lá digamos, um upgrade, né, do pensamento platônico. Lembra lá do mundo sensível e do mundo inteligível? O mundo sensível é o quê? É o que a gente vive, é o que a gente é enganado pelos nossos sentidos. E esse mundo, ele é basicamente o quê? Ele é uma cópia mal feita do mundo inteligível, do plano das ideias, né? As coisas existem no plano das ideias e nossa Terra, onde a gente vive, é uma cópia mal feita. No plano das ideias é que estão o quê? O conceito do amor, o conceito de beleza. O que é belo no mundo sensível não é belo de fato, porque é uma cópia mal feita da beleza que só existe no mundo inteligível. Beleza? Isso aqui é só para lembrar o pensamento platônico. Por quê? A gente vai falar de Santo Agostinho, teoria da iluminação. Lembra o seguinte? Santo Agostinho, ele fala o quê? Dentro de cada ser humano, a gente tem o quê? A fagulha divina. E essa fagulha divina, ela é iluminada por Deus
E aí a gente consegue aprender, a gente consegue atingir o conhecimento. Lembrando que Santo Agostinho ele foi o quê? Muito influenciado por Platão. Daí a semelhança, né, do mundo sensível e do mundo inteligível com a teoria da iluminação divina. Platão ele vai falar o quê? Que as pessoas aí que tocam um instrumento, desenham, que têm habilidade e nunca tenham treinado essa habilidade, são pessoas que não esqueceram o que sabiam no mundo inteligível quando vieram para o mundo sensível. Já Santo Agostinho vai falar que essas pessoas elas foram tocadas aí pela fagulha divina e ela vai e ela consegue fazer as coisas que consegue, né, sem ter tido um treinamento específico, tá? Então essa aí é a teoria da iluminação de Santo Agostinho. Vamos falar agora aqui, ó, de outra forma de tentar explicar o conhecimento dentro da epistemologia. A gente pode falar do método experimental. A gente vai falar do inatismo e do empirismo. Inatismo, vocês lembram? Aquelas coisas inatas que nascem juntos com a gente, que a gente não sabe, mas está sempre, já nasceu contigo. A gente vai ter aí a figura do René Descartes, né, como um racionalista e aquele que vai ser um dos defensores aí do inatismo, né? As coisas que já nascem com a gente sempre, todo ser humano nasce com as ideias inatas, né? Com aquelas coisas que é inerente ao homem. E do outro lado, a gente vai ter o quê? Os empiristas. Aí a gente tem a figura de John Locke. O empirismo fala o quê? Ó, essa parada aí de ideias inatas não existe. O que rola é o seguinte: todo conhecimento ele é fruto da experiência. O conhecimento ele só é obtido através da experimentação, da experiência, do método experimental. Né? Eu só vou aprender como uma coisa é quente quando eu boto a mão e percebo que é quente. Eu só vou aprender que uma coisa é amarga quando eu coloco aquela coisa amarga na boca, né? E eu sinto aquele amargor. Então, a gente vai ter aí dois grupos dentro da modernidade, né? Após aí o absolutismo, após o fim do feudalismo, né? Aí nos anos da Idade Moderna, dois grupos que vão nortear a tentativa de entender como a gente aprende. Aí, lá na frente, surge um cara chamado Immanuel Kant e consegue unificar os dois tipos de conhecimento. Mas aí Kant a gente fica lá para o finalzinho, quando a gente estudou ele. Beleza, gente? Então, por aqui, a gente fica por aqui hoje, tá? Grande abraço e tchau, tchau.